E aí, galera, tranquilo? Bora resolver aqui a FAMERP 2023. Vamos para as questões de matemática, que começa na questão 71. Então vamos ver aqui, ó. Antônio comprou um bilhete com o número de rifa de eletrodoméstico por R$ 3, com chance de 1 para 8.000. Sabe-se que cada bilhete da rifa tinha exatamente um número e custava o mesmo valor, e que os organizadores dos sorteios venderam todos os bilhetes e tiveram um lucro de 60% sobre o custo de compra do eletrodoméstico. Nessas condições, o custo do eletrodoméstico foi sorteado foi de... Beleza. Então, se a chance de um bilhete é de 1 em 8.000, significa que são 8.000 bilhetes, certo? E aí, a gente com isso consegue calcular qual foi a arrecadação total aí dessa rifa. Então, a gente pode fazer 8.000 vezes 3, beleza? O que vai dar R$ 24.000. Esses R$ 24.000, eles vão estar inclusos aqui o preço do eletrodoméstico mais 60% de lucro. Então, como é que a gente pode equacionar isso? Eu posso falar que existe o custo do eletrodoméstico mais 60% desse custo, que seria o lucro que eles tiveram, tá? E isso tudo tem que ser igual a 24.000. Dependendo da sua familiaridade com exercícios de porcentagem, você já poderia ter colocado direto 1,6 vezes o custo, tá? E aí já daria para fazer a conta mais rápido. Então, o custo desse eletrodoméstico que foi sorteado vai ser 24.000 dividido por 1,6, que vai dar R$ 15.000. Beleza? Então, R$ 15.000 foi o que eles tiveram de custo e R$ 9.000 foi o lucro que eles tiveram depois da rifa. Tranquilo? Bora então para a próxima questão. 72. A figura apresenta as N filas de assentos de um teatro com palco em P. As filas estão igualmente espaçadas e são arcos de 60 graus de circunferência de centro P, sendo AB o arco da enésima fila. Está mostrando aqui na imagem. Sabe-se ainda que a fila 1 tem 6 assentos, a fila 2 tem 10 assentos, a fila 3 tem 14 e assim sucessivamente em progressão aritmética até a enésima fila. Se a área do teatro correspondente ao setor circular de centro P e arco AB é de 600 pi metros quadrados, sua capacidade máxima em número de assentos é igual a... Beleza. Com essa informação da área, a gente consegue descobrir qual que é o raio desse setor circular. Então, a gente sabe que essa área ela vai ser π vezes o raio ao quadrado. Só como é um setor de 60 graus, 60 graus é 1/6 do círculo. Então, eu divido isso aqui por 6. E isso tem que ser igual à área que ele deu, 600 π. Aí eu posso cancelar o π. Então, vou ter que r ao quadrado é igual 6 vezes 600. Então, quando você multiplica e extrai a raiz quadrada, você descobre que o raio vale 60 metros. Com o raio valendo 60 metros, a gente consegue saber quantas filas a gente vai ter, tá? Porque cada fila tem uma distância aí de 2,5 metros. Então, a gente basicamente vai pegar, colocar aqui, ó, o número n de filas, vai ser esses 60 metros, dividido por 2,5. Se você preferir, você pode trabalhar com fração. Então, isso aqui é 5 sobre 2. Então, 60 dividido por 5 dá 12. Vezes 2 deu 24 filas. Então, esse é o total de filas, beleza? E aí, como ele quer saber a capacidade máxima, a gente está aí diante de uma PA, que envolve esses termos aqui, né? Os 6, 10 e 14. E são 24 termos e a razão é 4. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente calcular a soma dessa PA, eu posso calcular o nosso 24º termo, que vai ser o A1 mais a razão, que é 4, vezes 23, certo? Que é o n-1 lá, vocês devem se lembrar. O A1 vale 6. 4 vezes 23, 4 vezes 20 dá 80.
com mais 4 vezes 3, que é 12, então vai dar 92. Então, isso aqui deu 98. Então, 98 é o nosso 24º termo, que seria o número de poltronas ou cadeiras que vai ter na 24ª fila. Agora sim, a soma dessa PA, que vai ser o A1 mais o A24, vezes 24, que é o número de termos, né, dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui 6 mais 98 vezes 12. Então, depois vai dar 104 vezes 12. Como é que eu faço essa conta do jeito mais rápido? 104 vezes 12 é 104 vezes 10, que daria 1040. E aí, 104 vezes 2 vai dar 208. Então, a gente vai somar. Isso aqui dá 8, 4, 2 e 1. Então, 1.248 é a capacidade máxima aqui desse teatro, beleza? O número total de assentos. Maravilha, então, a alternativa aí. Agora vamos para 73. Aqui ele está mostrando um gráfico de desmatamento de 1988 a 2021. E aí ele fala aqui no texto, ó, com relação ao período de 30 anos, que envolve esse intervalo aqui, que vai até só 2020, a porcentagem de anos cujo desmatamento anual da Amazônia legal foi maior que 10 mil km² e menor que 15 mil foi D. Então, a gente tem um período de 30 anos para analisar, partindo de 1991, que seria esse ano daqui. E aqui está a pegadinha, né? Se o último ano é 2021, como fala no enunciado, aqui seria o ano de 2020. Beleza. Então, o que está entre 10 mil e 15 mil é o que está dentro dessa faixa aqui. Então, vamos selecionar. Ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Então, são 8 anos dentro desses 30. Então, a gente calcula aí a porcentagem, 8 sobre 30. Se a gente simplificar, isso aqui vai dar 4 sobre 15. Quanto que dá 4 sobre 15? Você pode fazer a divisão, né? Então, 4 dividido por 15. Aqui você pode acrescentar um zero, né? Porque não dá para dividir, então 0, aí você pensa no 40. 40 por 15 cabe 2, dá resto 10. Aí põe mais um zero. 100 por 15 vai dar 6 vezes, que aí dá resto 10 de novo. Então vai ficar esse 6 repetindo aqui como dízima periódica. Então, aproximadamente 27% seria a resposta por causa desse 0,2666. Beleza, gente? Próxima questão, então, 74. Questão de geometria. A figura indica duas circunferências C1 e C2 de centros P e Q, respectivamente. O ponto R indica uma das intersecções de C1 e C2. Sabe-se que a tangente de alfa é igual a dízima periódica 0,5333. A razão entre as áreas C1 e C2 nessa ordem é igual a... Bom, aqui o primeiro passo seria você descobrir que fração é essa que dá essa dízima periódica. Tem duas maneiras de você fazer. Tem aquela maneira mais tradicional de você chamar isso aqui de x. Então, isso aqui é x. Aí você vai multiplicando por 10. Então, 10x vai ser 5,333. Depois, multiplica por 10 de novo. Então, 100x é 53,333. Aí você subtrai essas duas expressões. E aí você encontra o valor de x que vai dar a fração que você quer. Como é que eu faria se estivesse na prova? De um jeito mais rápido. Eu enxergaria isso daqui o seguinte, ó, isso aqui é 0,5 mais 0,0333, assim por diante. Esse 0,5 eu conheço. Isso aqui é a fração meio. E esse 0,333, olha só, você tem que conhecer que a fração 0,333 é 1/3. Eu acho que você já está mais acostumado com essa conta.
Só que aqui a gente tem um zero a mais, ou seja, é 10 vezes menor, né? Está deslocado uma casa para a esquerda. Então, é como se eu pegasse isso daqui e dividisse por 10. Então, basta eu pegar essa fração e dividir por 10, o que vai dar 1 sobre 30. Tá certo? Então, essa fração que eu estou buscando, ela é meio mais 1 sobre 30. Transformando essa fração meio com o denominador 30, a gente vai ter 15 sobre 30 mais 1 sobre 30, que dá 16 sobre 30. Simplificando tudo por 2, vai dar 8 sobre 15. Então, essa é a fração que representa essa dízima periódica, tá? Desse jeito aqui que eu prefiro fazer. Beleza. Sabendo disso, essa aqui é a nossa tangente, então, como ele fala no texto, essa é a tangente do ângulo alfa. E a tangente ela está relacionando o raio 1 com o raio 2, que é exatamente o que você está vendo na figura. A razão entre esses raios é a própria tangente, tá? Que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que ele está pedindo a razão entre as áreas. Eu não sei se você lembra, mas se a gente está com a razão linear aqui da circunferência, que é 8 sobre 15, a gente quer a razão entre as áreas, é só elevar isso aqui ao quadrado. Ou, de outra forma, se você vai fazer a razão entre as áreas, você vai fazer π vezes R1 ao quadrado, dividido por π vezes R2 ao quadrado, que no fundo vai dar o que eu estou falando, né? R1 sobre R2, tudo isso ao quadrado, que é essa fração ao quadrado, tá certo? Então, no final das contas, é só você elevar essa fração ao quadrado, então vai dar 64 em cima e 225 embaixo. Então, a gente tem a alternativa C aí como resposta. Indo para a próxima questão, 75. Na matemática, o número 1 Google equivale a 10 elevado a 100. Imaginando hipoteticamente um quadrado de área igual a 1 Google, uma forma de representar o perímetro desse quadrado é... Bom, então esse número seria uma área. A gente pode pegar aqui o lado desse quadrado como sendo lado ao quadrado, né? Na verdade, porque é a área, 10 elevado a 100. Então, qual que seria o lado? Eu só extrair a raiz. Extrair a raiz é dividir o expoente por 2. Então, vai ficar 100 elevado a 50. Esse seria o lado. E aí, o perímetro é 4 vezes o lado, que seria 4 vezes 10 elevado a 50. Obviamente, essa resposta não está em nenhuma das alternativas, porque senão seria uma questão muito óbvia, né? Mas, se você for dar uma olhada, essa alternativa não pode ser, porque eu não posso pegar esse 4 e multiplicar por 10, já que o 50 está só no 10, tá? Então, esse aqui está fora. Mas, se a gente olhar aqui, ó, o que está mais próximo seria essa alternativa, assim, bater no olho, e eu vou provar por que ela é verdadeira. Ó. Primeiro, ele deixou aqui como 10 elevado a 48. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 48, certo? Só quebrei 50. 4 vezes 10 ao quadrado é 400. Então, 400 vezes 10 a 48. E 400 a gente sabe que é 20 ao quadrado. Então, aqui a gente tem exatamente a resposta na alternativa D, que representa o perímetro correto. Show de bola? Então, vê o próximo. Seja uma função dos reais nos reais polinomial do segundo grau, dada por esta expressão com MP pertencente aos reais. Se o gráfico dessa função no plano cartesiano intersecta o eixo x nos pontos menos 2 e 0 e 4 e 0, então m mais p é igual a. Observe que isso daqui são as raízes da função, porque elas fazem o valor da função ser zero. Então, se elas são as raízes e esses coeficientes estão diretamente relacionados com as raízes, pelas relações de Ra, né? Um está relacionado com a soma e outro com o produto, então a gente consegue calcular de cara o valor de MP sem ter que calcular a expressão como um todo ou fazer nada muito sofisticado. Então, qual que é a ideia? O valor de M ele vai ser a soma das raízes
com o sinal trocado. Então, eu vou pegar menos 2 mais 4. Essas são as raízes da função e eu tenho que trocar o sinal. Então, aqui a gente vai ter como resposta menos 2. E o valor de P ele vai ser o produto das raízes, ou seja, menos 2 vezes 4, que vai dar menos 8. Então, tem o valor de M, tem o valor de P, ele quer a soma, né? Então, menos 8 com menos 2 dá menos 10. A alternativa A, uma questão aí sem muito segredo. Próxima questão. Ana e Beto estão poupando dinheiro individualmente. Atualmente, o dinheiro de Ana e Beto já pouparam, está na razão 13 para 7. Então, já vou colocar aqui, ó. Ana por Beto, 13 para 7. Se Ana desse para Beto R$ 90 sua poupança, os dois ficariam com poupanças de mesmo valor. Nessa situação, a poupança atual de Beto é... Então, olha só. A Ana, ela vai perder 90 e o Beto vai ganhar 90. E aí faz com que essa proporção seja a mesma. Então, isso aqui seja igual a 1. Porque eles vão ter o mesmo dinheiro guardado. Beleza. Então, aqui, trabalhando melhor essa equação, a gente vai ter 7A igual a 13B. E essa daqui, trabalhando essa equação da direita, A menos 90 é igual a B mais 90. Então, o A é igual a B mais 180. Certo? E aí eu posso substituir, então, o A por essa expressão aqui. A gente vai ter 7B mais 7 vezes 180 é igual a 13B. Então, 7 vezes 180 é igual a 6B. Veja que eu não multipliquei, porque aqui eu vou conseguir simplificar, né? 6 por 180 dá 30. Então, nosso B vale 210. Lembrando que o B representa o dinheiro que ele tinha na poupança antes de receber esses 90. Então, como ele quer saber a poupança de Beto, a resposta é a alternativa D mesmo. Questão 78. A figura indica no plano cartesiano o triângulo PQR, as equações das retas PR e PQ e a intersecção das retas PR e QR no ponto R, que é 8 e 0. A medida do lado PR do triângulo PRQ em unidades de comprimento plano cartesiano é... Então, olha só, uma questão até que simples de geometria analítica. A gente tem que achar as coordenadas desse ponto P para fazer a distância entre esses dois pontos, tá? A distância de ponto a ponto, que é basicamente um Pitágoras. Para fazer isso, para achar o ponto P, eu preciso resolver o sistema envolvendo essas duas equações, tá? Encontrar a intersecção delas. Para isso, existem várias formas, mas o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, ó. Eu vou multiplicar essa equação toda por 3. Então, isso aqui vai dar 9x menos 12y mais 42 é igual a 0. E essa equação eu vou multiplicar toda por 2. Então, eu vou ter aqui 10x mais 12y menos 80 é igual a 0. Por que eu fiz isso? Porque esse 12y eu vou poder cancelar agora, quando eu somar essas duas equações. Tá certo? Então, eu vou somar as duas aqui embaixo. Então, somando as duas equações, 9x com 10x dá 19x. O y cortou, e aí depois, menos 80 mais 42 vai dar menos 38. Isso igual a 0. E aí a gente descobre, então, que o nosso x tem que ser 2. Se o x vale 2, eu posso pegar qualquer uma dessas equações, por exemplo, essa daqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 40 dá menos 30. Então, eu descubro que 6y é igual a 30. Então, nosso y vale 5. Então, temos aqui a coordenada do ponto P, que vai ser 2 e 5. Maravilha? Agora é fácil, né? Qual que é a distância de P até R? Vamos calcular aqui, ó. Distância
de P até R é a raiz quadrada. Aí vamos pegar na parte do x, 8 menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 5 ao quadrado, certo? Então, é a diferença entre a coordenada x ao quadrado e a diferença entre a coordenada y ao quadrado. Então, aqui, a gente vai ter 8 menos 2 dá 6, 6 ao quadrado, 36, mais 25. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente vai ter 30 com 20 dá 50, com mais 11, 61. Então, raiz de 61 é a distância, o que dá a alternativa E. Beleza? Sem segredo também. Bora continuar aqui, ó. Para completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, são necessárias 670 figurinhas diferentes. Sabendo-se que cada pacotinho contém 5 figurinhas, todas distintas, o total de pacotinhos diferentes que podem ser formados com as figurinhas do álbum pode ser calculado por meio do produto. Então, eu tenho que calcular a quantidade total de pacotes que eu posso criar, considerando que todas sejam diferentes entre si. Tá? Ou seja, eu não posso ter a figurinha repetida dentro do mesmo pacote. E também, eu não preciso me importar com a ordem que as figurinhas vão aparecer no pacote, desde que aquele conjunto de 5 figurinhas esteja lá, tá certo? Qual que é o mecanismo de análise combinatória que permite a gente fazer isso? É o que a gente chama de combinação. Então, eu teria que fazer uma combinação de 670 tomado 5 a 5. Ou tem gente que prefere escrever nessa notação, né? 670 tomado 5 a 5. Tá? São duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Então, o que vai dar essa conta? Vai dar 670 fatorial sobre 5 fatorial e 665 fatorial. Então, quando você abrir isso, esse 665 fatorial, quando você abre esse cara aqui de cima, vai cortar. E aí vai sobrar em cima 670, 669, 668, 667, 666. Dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é meio relevante colocar. Então vamos tentar simplificar ao máximo aqui algumas coisas. Se você olhar nas alternativas, boa parte delas começa com 67. Isso significa que a gente dividiu esse número por 10, né? Então, esse zero aqui cortou com o 5 vezes 2, que vai dar o 10. Depois, a gente pode simplificar esse 669 por 3. Então, esse cara aqui simplificando por 3 vai dar 223. E esse 668 também dá para simplificar por 4, o que vai dar 167. Ok? Então, olhando nas alternativas, a única que coincide com o que a gente fez é a alternativa A, tá? Então, ela é a alternativa correta aí. Beleza? Bora para a última questão. Aqui, ó. O PIB de um país cresceu 4% ao ano no período de 2000 a 2010. Considerando que 26 elevado a 10 vale B e 25 elevado a 10 vale C, o valor do PIB desse país em 2010 era igual de 2.000 multiplicado por... Olha só, por que ele deu 26 e 25? Você já vai entender por quê. Vamos analisar o seguinte, se o país cresce 4% ao ano, então é como se a gente multiplicasse o PIB todo ano por esse fator aqui, ó, que é 1,4. Beleza? Ou seja, se vai ter um crescimento de 10 a cada 10 anos, de 4%, então esse aqui vai ter que ser elevado a 10. Beleza. Se a gente trabalhar essa fração, 104 por 100, tudo isso elevado a 10. 104 dá para dividir por 4 e o 100 também. E quando você divide por 4, isso aqui vai dar 26 sobre 25. Então, é daí que vem esses números que ele deu no enunciado. Tá certo? Bom, e aí tá na cara, né, que se você distribuir esse 10 aqui como expoente, você vai chegar em 26 a décima, 25 a décima. Então, no fundo, essa fração aqui é simplesmente B sobre C. Ou seja,
Para a gente calcular esse crescimento, a gente vai pegar o PIB de 2000, multiplicar por isso, para chegar no PIB de 2010. Só que isso é isso. Então a resposta desse exercício é justamente a alternativa B aí. Tá certo, gente? Fez sentido? Então, tá aqui a resolução da FAMERP 2023. Deixe aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Não esquece de deixar seu like também, que eu imagino que essa resolução tenha te ajudado. Se inscreve no canal aí, porque eu sempre posto resoluções de provas diferentes aqui, vestibulares e tal. E se você quiser deixar alguma sugestão de algum outro vestibular que você quer ver resolução, coloca aí nos comentários também que eu vou considerar o seu pedido. Fechou? Então, por esse vídeo era isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo.